Bora? Sabia que vocês querem saber nessa terça-feira. Conversar das coisas que interessam. Que é como está a saúde de vocês, como está o desempenho de vocês. Vamos? Então tá bom. Então tá bom. Bom, então até as 8 da manhã aí pra bater papo. Essa profissional que você foi, que tá falando da creatina, não sabe muito o que tá falando, não. Não faz muito sentido, não. Vamos esquentar com as perguntinhas do Insta e a gente passa pros superchats. Então, Guilherme pergunta: dieta hipocalórica com alimentos sujos do atleta ectomorfo não deveria ser um problema? Mas é um problema, Guilherme. A questão é que, assim, às vezes um sujeito ele tem uma resistência periférica à insulina menor, e aí ele tem uma dieta mais porcona, e todo mundo quer fazer igual. Por quê? É muito mais legal você comer porcaria do que você fazer uma dieta que é restritiva em suas qualidades, né? O que é isso? É muito mais legal você viver de exagero do que você ter que regular o que são as quantidades daquilo que você come e excluir determinadas classes de alimento, principalmente aqueles que contêm açúcar. Por isso que eu te falo, dieta é uma coisa que funciona diferente para cada um, né? E o que é uma das coisas que eu procuro fazer, né? Eu procuro fazer bastante aeróbico, ou aeróbico com uma frequência muito grande, para conseguir ter uma resistência periférica à insulina baixinha, e assim eu conseguir ter uma capacidade metabólica grande, porque aí eu consigo consumir mais energia. Se eu consigo consumir mais energia, eu consigo transformar em mais músculo. Veja, tua pergunta parece muito simples, mas ela é muito complicada, porque na verdade ela leva em conta uma coisa que é um conceito que eu gosto de chamar de funil nutricional. As pessoas, elas não necessariamente têm uma quantidade máxima calórica por dia, mas ela tem uma quantidade máxima de calórica por refeição. Isso quer dizer que quando ela consome mais caloria do que uma determinada quantidade em uma refeição, ela faz resistência à insulina naquela hora. E algumas vezes, essa resistência à insulina, ela perdura. Por exemplo, até a próxima refeição. Que acontece o mesmo, e aí, se você for fazer as contas, são 6 refeições no dia, ela fica 18 horas em resistência à insulina para 6 horas em situações favoráveis. Ou seja, isso vai fazer com que, por mais que você tente secar, tente fazer alguma coisa assim, você não consegue. E é uma coisa difícil de detectar, por quê? Quando você põe essa pessoa 12 horas de jejum e coleta esses exames, você corrige essa resistência imediata com o jejum. E aí que está o pulo do gato. E foi por isso que teve o curso de nutrição esse final de semana. Porque nesse curso de nutrição e suplementação, dentro da medicina esportiva, uma das coisas que eu ensinei foi como você perceber isso. Sinal de que, qual que é a pergunta mais difícil? Olha só, preciso consumir 4.000 calorias, mas quando o faço, a resistência à insulina sobe e eu engordo. Como farei? Você sabe o que é isso, Gui? É o que todo mundo pergunta assim, cara, eu como mais eu engordo, eu paro de comer, eu perco massa. Tem como driblar isso? Tem. É isso que é a questão. Tem como você diagnosticar isso e tem como você driblar isso. O problema é que, assim, diagnosticar isso, você acaba usando
exame de sangue, né? Porque não é uma coisa que você consegue fazer na unha, né? E tratar isso. Aí depende do que é o nível de elaboração do paciente. Se é um cara que ele se importa em fazer isso, se é um cara que curte o lance do treino, porque se ele não curtir, se ele não gostar de fazer dieta, dificilmente a gente vai conseguir ter um resultado bom. Então a questão é você não confundir forma física, ectomorfismo, com resposta metabólica. Porque tem ectomorfo que não tem metabolismo bom. Ele só não foi exposto a situações que sensibilizariam isso. Assim como tem endomorfo que tem metabolismo bom. Porém, ele tem um nível de desregramento que atrapalha ele chegar onde ele quer em questão de qualidade física. Olha o Marchioli aqui. Pessoa com artrite reumatoide, é indicado treino de força? Com certeza. Quais os maiores cuidados? Na realidade, são as situações das articulações dessa pessoa, aquela que ela tem dor, né? Então, tratar com bastante cuidado a execução do movimento para você evitar trauma articular, que são aquelas situações onde você larga o peso em cima da articulação. Por exemplo, tá fazendo supino aqui assim, pá, dá aquela travada no cotovelo. Puta! Aquilo lá tira toda a força do músculo, joga tudo pro cotovelo e aquilo vira uma como é que fala? Aquilo vira uma fonte de lesão, tá? Ricardo Sbal. Quais os benefícios de treinar em jejum? Nenhum, Ricardo. A única coisa que existe, né, em relação à positividade de você fazer alguma atividade em jejum é cardio, baixa intensidade em jejum. E aí, se você quiser estudar mais isso, você tem que procurar uma autora chamada Karen Proyen, Proyen com Y. Aí sim, você vai entender algumas coisas. O que a Karen Proyen fala sobre biogênese mitocondrial, uma coisa bem interessante. Então, teoricamente, você consegue um aporte extra de melhora metabólica. É sorte, é 2. Você consegue melhora metabólica porque você cria um exercício de uma intensidade baixa, contínuo, e que vai provocar biogênese mitocondrial. Gustavo Vastag, não consigo dormir direito e acordo durante a noite. Alguma dica para melhorar a qualidade? Gustavo, se chama insônia terminal. Normalmente, quando a gente tem insônia terminal, significa que a gente tem um problema relacionado, por exemplo, à nossa secreção de cortisol. Sabe que é uma coisa que melhora isso? Fazer uma refeição que tenha carboidrato à noite. Tá cortando carbo à noite, Gustavo? Se estiver, não o faça. Vamos para o nosso superchat? Bora. Pedro Highcastle. Conseguiu ver a aula na sexta-feira do trabalho. Adorei o modelo. Fiquei extremamente triste não sair na foto. Pretende repetir? Sim, senhor. Ué, não entendi. Consegui ver a aula na sexta por causa do trabalho. Adorei o modelo. Fiquei extremamente triste não sair na foto. Por que, João? Você assistiu a aula online? Acho que deve ter sido, né? Não, mas ó, a aula vai ficar disponível 30 dias. Então dá tempo ainda de você assistir o curso todo, reassistir, né? E esse ano de nutrição é a única aula que eu dou. A próxima é a avaliação de exames e treinamento. Aí a última aula do ano, em outubro, é só sobre bodybuilding.
E essa de nutrição é perto, essa de treinamento é perto, dia acho que 28 e 29 agora, de maio mesmo, tem 3 semaninhas. Leonardo Lisboa. Sou jogador de vôlei e tenho o ligamento do rotador do ombro parcialmente rompido. É possível conciliar fisioterapia com treino? Algum exercício indicado? Grande abraço. Olha só, a gente tem quatro tendões que se juntam para fazer o manguito rotador. Leonardo, tem que saber qual deles está rompido, tá? Ou parcialmente rompido. Se for uma rotura transfixante, pequena, é possível, tá? Mas, em geral, quando você tem uma lesão de manguito rotador, o que acontece é que você precisa dar tempo para esse ligamento cicatrizar, senão dificilmente você vai conseguir fazer com que o teu jogo, principalmente os seus saques, as suas cortadas, né, elas tenham eficiência, porque você acaba perdendo muita força. E provavelmente o que causou essa lesão está relacionada a esse movimento aqui, né, que você faz com força e potência. E aí gera um impacto no ombro e você moe o ligamento. Cara, se você puder, tira pelo menos uns 15 dias de parar esse movimento, porque vôlei você joga sempre com o ombro para cima, né? Exceto quando você pega de manchete, manchete embaixo. Mas passe, cortada, é tudo com o ombro para cima. Aí é jogo duro. Claudinei. Após um tempo usando um composto de teanina, rhodiola, ginseng, 5-HTP, percebi estar tranquilo com a falta de consistência. Isso me assusta. Tem relação a outras causas? Então, teanina e rhodiola, eles vão estimular receptor GABA, que é receptor cerebral relacionado à tranquilização, tá? Vamos colocar assim para ficar fácil. O ginseng, ele na realidade ele tem propriedades estimulantes, e o 5-HTP ele aumenta a síntese de serotonina, que aumenta um pouco a sensação de letargia. É uma sensação de satisfação, de estar satisfeito. Então, de fato, você fica muito menos ansioso, né? E o problema é que se você exagera nesses brinquedos, e não precisa tomar um caminhão deles, só precisa tomar uma quantidade suficiente para você ter um excesso de estímulo nesses receptores. Você acaba ficando mais leniente com a condição que você está. Porque isso não te preocupa, você está equilibrado, você está bem. Às vezes, Claudinei, isso é bom, porque não dá para você viver estressado. Agora, muitas vezes, isso é ruim porque você precisa de estresse natural para você realizar as coisas que você precisa fazer, né, meu? Sérgio Fernandes, pré-treino diariamente, traz algum malefício? Não, Sérgio. O que ele traz é neuromodulação. Chega uma hora que você está tão acostumado com pré-treino que ele não faz diferença. Touch DC. Efeitos da saciedade de whey. Funciona para quem tem síndrome de Prader-Willi? Não, porque quem tem síndrome de Prader-Willi tem um mecanismo de fome associado à grelina. É uma fome incoercível. A síndrome de Prader-Willi, pessoal, é uma síndrome cromossômica e que cursa com hiperfagia. A pessoa tem muita fome. E, pra vocês terem uma ideia, tem relatos que nas famílias que essas crianças desenvolvem, você tem que trancar o armário e a geladeira com cadeado, porque senão, ainda criança, a pessoa come tudo que tem lá. Eles acabam desenvolvendo com sobrepeso, obesidade, né, e de difícil controle. Então é uma situação que requer muita atenção
principalmente para você poder oferecer uma qualidade de vida, uma dinâmica de vida saudável e confortável para a pessoa. Joaquim Amorim. Acha válido procurar uma opinião de outro profissional? Meu psiquiatra disse que o meu perfil hormonal está todo desregulado. Inclusive lítio não fez nenhum efeito. Não sei se refaço exames. Joaquim, por ter te dado lítio, é porque ele suspeita de algum tipo de alteração de humor, né? Lítio normalmente o psiquiatra prescreve quando você tem alterações de humor e que não tem necessariamente um padrão. Ora você tem depressão, ora você tem hipomania, né? E eu acho que você tem que procurar um endócrino sim, porque quando você tem um perfil hormonal desregulado, você tem uma coisa chamada síndrome depression-like, principalmente sua testosterona está baixa. Então é como se fosse uma depressão, não resolve com antidepressivo e é resultado, por exemplo, do uso de esteroide e interrupção abrupta. Não sei se esse é teu caso, mas por outras razões você pode ter um perfil hormonal bagunçado. E se você não tratar o seu perfil hormonal, qualquer tratamento psiquiátrico vai fazer função mais ou menos pela metade. Se fizer, vai ser uma coisa que quase te melhora. Felipe Santiago, fiz um segundo cardio, 12 horas pós-treino. Acordei cansado e com fome. Alguma sugestão? Esse cardio de alta intensidade atrapalha o processo de ganho de massa muscular, ajuda a definir o abdômen. Felipe, então em primeiro lugar, ele ajuda a definir o abdômen sim, porque o cardio recruta gordura subcutânea do tronco. Então, isso é verdade, tá? Agora, você acordar com fome significa que o cardio, né, ele fez o que ele tinha que fazer, que é tirar a gordura do adipócito. Quando você faz isso, diminui a produção de um hormônio que a gordura produz, chama leptina, e o nível de saciedade cai, por isso a fome. Agora, essa sensação de cansaço pode ser um desdobramento da fome, ou a fome pode ser um desdobramento da sensação de cansaço. As duas coisas. E se você acordou com fome, você precisa comer. Então, uma série de estudos mostrando que quando a gente concentra a maior parte das calorias de manhã, você tem uma facilitação para secar, que é isso que você quer, não é? Então, por favor, coma, meu querido, né? Agora, não vai comer lixo, né? Come comidinha boazinha, nem que seja arroz, feijão e carne, batata. Ai, ai. Clarinha ontem, eu adoro bolacha wafer de chocolate, adoro. Aí a Clarinha ontem, como ela é uma delícia. Eu tava dando aula no consultório à noite pro pessoal de Rio Claro. Aliás, ó a galera de Rio Claro, tem jogos, hein? Quero ver representar. Aí ela me mandou uma mensagem assim: papai, eu comprei a bolacha que o senhor gosta. Não consegui comer tudo. Eu vou deixar para o senhor na cozinha. Que menina. Tadinha. Eu não comi a bolacha, né? Porque não dá para comer bolacha. Segunda-feira você já estoura a bolacha. Mas, Celso, eu sou de São Paulo, para mim é bolacha. Biscoito é outra coisa. Biscoito. É um biscoito. É, meu irmão, quero um biscoito. Aí eu olhei aquela bolacha, eu tinha aquela ligação sentimental com a bolacha, assim, porra, minha filha deixou bolacha pra mim, e eu não vou comer. Puta, não vou. Aí fui lá, abri o armário, aí a bolacha tá só de olho em mim, assim, ó. Vem em mim, vem. Papai. Caio Martão. Tenho tido dor no punho quando jogo tênis, batendo forehand. Tem algum exercício que posso fazer na academia para remediar? Batendo forehand. Cara, se você está batendo forehand, você está tendo uma dor em extensão. Se a sua dor for posterior, se ela estiver aqui, quando você bate forehand, provavelmente você está tendo um impacto
num negocinho fica aqui no osso do rádio, chama tubérculo de Lister. Você tem que tomar cuidado que isso pode ser uma pré-lesão ou alguma, entre aspas, ofensa ao seu osso escafoide. Agora, se você está dando a dor anterior aqui, ó, na frente do punho, isso pode estar ligado a uma tendinopatia, tá? E aí o problema é impacto. Você tem que fortalecer esse tendão. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer exercícios, né, de flexão de punho. E lembrar que flexão de punho, como o tênis você segura e fica segurando em isometria, essa flexão ela tem que seguir esse padrão. Você tem que pegar, rodar o peso, segurar, e o treino é a isometria que você faz com esse punho, tá? Mas vale a pena ser num worktop, né, e começar esse treinamento com a ajuda de um físio, hein, meu? High Castle. Muita gente usa parâmetros somatocarta de Riff-Carter, ectomese e endo para dieta e exercício. Qual seria a melhor opção? A somatocarta de Riff-Carter, João, ela é uma coisa que você faz, um diagnóstico físico da pessoa. Mas isso não muda o que é a sua conduta à medida que ela não explica por que a pessoa está daquele jeito, tá? E eu vou te falar a verdade, tem muita gente que chama de ecto, endo, meso, na orelhada. Ninguém fez avaliação física, eu sou meso, aquele cara acho que é endo. Agora, vamos ser verdadeiro. Quando você olha um sujeito em sobrepeso, você olha um sujeito endo, né? A questão é, se eu tenho um sujeito que tem um IMC maior que 30, automaticamente ele é endo, tá? Independente se ele tem bastante massa muscular ou se ele tem bastante gordura, né? Você chama ele de endo. Mas o que você usa a somatocarta de Riff-Carter é para você observar se o teu paciente ele muda de classe funcional. Um jogador de futebol que quer virar fisiculturista, por exemplo, é por aí. Milese. Bom dia, benção. Treinei perna e fiquei com a perna bamba 3 dias. Sinal que o treino foi bem feito, João. Ou devo me preocupar? Beijo para Tainá Alves. Tainá e seus fãs dos seus 180 de velocidade. João, é isso, né? Eu fico com as pernas bamba 2 dias, porque no terceiro eu tenho que treinar. Bom dia, Gustavo. Gustavo tem 26 anos e diagnosticado com esclerose múltipla faz uns 2 anos, mais ou menos. Musculação poderia ajudar? Estou com dificuldade para achar uma orientação nutricional. Realmente é difícil, Gustavo. Não é todo profissional de nutrição que tem familiaridade com doenças neurológicas, mas fala com o neurologista que está acompanhando o teu... Ah não, a Tainá Alves... Pessoal, é outra história. Nem posso falar. Não é todo profissional que vai para essa área, então pergunta pro seu neuro, que acho que ele é o primeiro cara que vai te indicar um profissional para te seguir, tá? E a priori sim, exercício sim. Bom dia, Danilo. Vou dividir a pergunta em 2 superchats porque um não vai caber. Lá vai e não foi. Tainá Porto. Após 5 anos diretos tomando anticoncepcional, decidi parar graças às suas lives. É verdade que eu só vou ver melhoras no corpo após 6 meses? Tainá, demora um pouquinho, tá? Mas pensa o seguinte, que você vai ver melhora, principalmente se você mudar seu comportamento, né? Principalmente o alimentar. E o anticoncepcional, ele muda muito o comportamento alimentar à medida que ele bloqueia o teu estradiol e aumenta a tua fome. Então, qual que é a conta que a gente faz? Assim que você interrompe seu anticoncepcional, quando você volta a ter ciclos menstruais regulares, espera-se que lá pelo 2º, 3º ciclo, né, você consiga regularizar o que é a tua fome. E se você regularizar o que é a tua fome, espera-se que você aproveite esse ensejo e modifique seu padrão alimentar para um padrão alimentar melhor.
E aí dessa forma o seu físico muda, né? Mas é claro que se você não faz nada direcionado, essa mudança é lenta. Então você vai ter aí de 3 a 6 meses o teu físico realmente chamar atenção naquilo que é esse critério de mudança. Lembrando que quanto mais seu físico tiver mudado do original, menor vai ser o quanto você vai enxergar de mudança. Se você tiver ganhado muito peso, se você tiver reservado muita gordura, o melhor é que você faça um processo ativo, né? Faça uma dieta, porque agora sim você vai conseguir sustentar essa dieta para que você enxergue esses resultados e acelere esse processo. É isso que o estradiol vai te permitir, tá? Ah, tá aqui. Labros. É referente à falha voluntária com alta carga, estava falando esses dias à noite. Já vi atletas vomitando em treino. Isso não seria algo acima do normal? Até para competidores? Ou se faz necessário? Não, Danilo, não é necessário, né? Mas falha voluntária não é bem o que explica essa condição, né? O que explica essa condição, na verdade, é você trabalhar em alta acidose metabólica. Trabalhar carga alta, mas muita repetição, baixo intervalo. É a característica de um treino denso. Se bem que se você mantém o estímulo alto por, 40, 50 segundos, você já vai fazer com que essa condição ela apareça. E aí, o que é o exercício comum que causa isso? Você nunca correu, por exemplo, uma corrida de 400 metros, se você der um tiro de 400 metros, você vai saber exatamente o que eu estou te falando. Ou seja, o número de células ativadas recebendo estímulo para crescimento é praticamente limitado. Não existe isso. Ou o que o Ronnie fazia, por exemplo, era mais para servir de inspiração. De certa forma, o que o Ronnie Coleman fazia era também para servir de inspiração, porque ele sabia que as pessoas gostavam de ver ele treinando pesado, pesadíssimo. E sobre a questão do estímulo de crescimento, então nada é ilimitado, na verdade tudo é limitado. Então não é que você aumenta exponencialmente o estímulo de crescimento, você desbloqueia ele. Esse que é o fato fisiológico, na verdade, que a gente tem que correr atrás, né? Luiz Cupeca. Treino à noite e acordo extremamente cedo. Como ajusto isso de forma mais saudável? Abraço. Luiz, complicado porque o treino à noite ele libera catecolamina, vai fazer você ter dificuldade para dormir, né? E pode ser que deixe seu treino também, aliás, seu sono mais irregular. O melhor que você pode fazer é regular sua alimentação pré e pós-treino. Tem que ter carboidrato no pré e tem que ter carboidrato no pós. Só que por conta de ser à noite, não dá para ser um carboidrato simples, nem dá para ser um carboidrato complexo de rápida absorção. Então aí, você tem que usar carboidratos de lenta absorção, menos densidade calórica, né? Então usar cabotiá, batata doce, mandioca, mandioquinha, né? Coisas nesse nível. Isso vai ajudar a controlar o efeito da sua suprarrenal, diminuir a sua cortisolemia. Porque pensa que a noite é o nadir do nosso cortisol, é o período mais baixo que o cortisol está. Quando você treina, você aumenta isso artificialmente. E só isso já dá uma bagunçada no seu sono. Então, carboidrato antes do treino, para você tentar diminuir esse estímulo, né? E depois do treino também. Mas, de novo, baixo índice glicêmico, baixa velocidade de absorção. Danilinho. E caso se faça necessário alto esforço? O alto esforço é sempre necessário, Danilo. Não existe modificação sem alto esforço. Para não ter o treino prejudicado devido à ânsia ou vômitos. É possível ou válido tomar algo, como por exemplo um antiácido? Não, você tem que se acostumar ao treino, né?
Se você tomar um antiácido, né, o que vai acontecer é que você vai provocar uma acidificação reflexa. Por quê? Porque quando você tende a aumentar o pH do estômago, ele reage baixando ele de novo, né? Então é isso que a gente chama de efeito treinamento. Isso vai acontecer no começo, conforme você for treinando, isso vai diminuindo. Tiago, aquelas vitaminas C são efetivas? Sim, você absorve e você utiliza, mas, né, tem a questão da dose que você tem que determinar. Bom dia, Matheus Lagoa. Matheus Lagoa acordou generoso, mandou 2 superchats e não fez pergunta nenhuma. Cara, obrigado, Matheus, né? O YouTube vive de doação. Então é o tempo que eu tenho aqui com vocês no YouTube, é a doação de vocês que faz eu conseguir deixar esse tempo separadinho aí. Sejam generosos, Titio Muzi gosta. Verdade, eu fico comprando coisa tecnológica para melhorar o que é edição de vídeo. Os meninos, o Rubão e o Lucas, já estão loucos atrás de microfone, umas coisas que... Cara, onde já se viu? Tem umas varetas que esses caras compram para esses negócios de... Ah, podcast, você assiste em podcast, aqueles braços articulados. Tem fulano que cobra 4 conto numa vareta que roda. Ah, velho. Se eu tivesse tempo eu fazia um negócio daquele em casa. Toma vergonha na cara, 4 conto num braço de microfone. Não justifica. Sinto muito. Se for lá na 25, você paga 10 um negócio daquele. Porra. Danilo, estou fracionando 2 scoops de whey em 3 vezes por dia. Posso usar BCA intercalado? Exemplo, whey a 7, 15, 22. É igual a meio. Então, whey nunca é igual a BCA, Labros. Nunca. E assim... Por que você está usando whey 3 vezes por dia? Como você já me falou que você está com excesso de peso, você deveria comer, né? O que você pode fazer para aumentar a sua saciedade é tomar 1 scoop de whey antes das últimas refeições do dia. Refeição da tarde, refeição do final da tarde e a última refeição. Por quê? Porque o efeito de análogo de LP1 do whey vai te dar mais saciedade. Aí tem sentido. Mas isso que você está me falando, eu não vejo muito sentido não, cara. Off Lucas. Possível lesionar alguma área ou órgão na parte da costela ao fazer leg press? É possível você fazer uma coisa chamada disjunção costocondral. Tipo uma forte fisgada na execução e dor continua ao girar o tronco. Então você vai descobrir isso, Lucas. Provavelmente você teve uma disjunção costocondral. Você não tem um tratamento específico, é esperar cicatrizar. E o que provavelmente ele vai te dar um analgésico ou um anti-inflamatório. Daniel Murta. Derribose funciona? Funciona, mas é um carboidrato extremamente caro e que, de verdade, tem tanta diferença assim dos outros, viu? É um carboidrato caro e chique. É que nem bolsa da Louis Vuitton, né? É uma bolsa. Se você pegar um saco do supermercado, vai carregar coisa também. A diferença é o preço. Leandro Napolitano, do Japão. Ohayou, Leandro-san. O Genki desu ka? Já de volta aos JP, queria agradecer pelo suporte de toda a equipe. Estou animado e motivado pelo meu projeto. Só preciso vencer o jet lag. Leandro, jet lag é azedo mesmo. Melatonina ajuda, tá? Mas 1 miligrama, tá? Passa disso não, que aí passar de 1 miligrama é grosseria. Você não vai fazer uso disso. E provavelmente vai ter mal-estar. Então, toma sua melatonininha aí umas 10 horas da noite e tenta dormir. Matheus Lagoa. 28 anos, nunca pisei numa academia.
Estou há mais ou menos 4 anos trabalhando sentado 10 a 12 horas por dia. Dá para atingir um shape ainda? Olha, Matheus, sempre dá. A questão é o prazo, né? Se você nunca pisou numa academia, você não sabe treinar. Você obrigatoriamente vai precisar de um professor para te ensinar. Porque se você for para a academia e tentar copiar o que você está vendo, a chance de você falhar é muito grande. Porque copiar o que você está vendo determina uma questão de entendimento do que você está vendo. E é muito diferente se levantar um peso de você contrair um músculo. Em relação ao tempo que você está trabalhando 10 a 12 horas por dia, isso não é um fator negativo. Né? O que é um fator negativo é você nunca ter treinado, né? E querer construir um físico. Quando você fala um shape, eu imagino que seja um físico elaborado, abdômen trincado, volume de tronco, né? E que você só vai conseguir obter se você vencer a barreira inicial, que é a falta de conhecimento nisso. Contrate um professor, aprenda a treinar. Aprendeu a treinar? Procura um nutricionista e monta uma dieta. E aí siga, né? Porque o pessoal reclama da nutrição, mas, cara, nunca vi. Marca nutricionista e não faz o que o cara manda. Isso quando não quer discutir com ele, né? Não, por quê? Você contrata um cara bom numa coisa, para fazer uma coisa boa. Aí você quer ensinar o cara como ele tem que fazer. Ai, ai, ai. Tinha que ter castigo físico pra isso. Sério. 3 tapas na cara digital pra quem faz isso. Ana Croen. Mulher, 71 anos, fibromialgia, artrite, artrose. Se queixa mais da fraqueza e insônia do que de dores. Já faz físio, caminhada diária. Come bem. Como ajudar a véia? É minha avó. Não sentiu resultado com creatina. Ana, resultado com creatina, ele é crônico, não é agudo. Você vai sentir resultado com creatina ao longo de semanas e meses de uso, tá? E assim, come bem é uma coisa muito muito vaga, sabe, Ana? O que precisa? Idoso tem resistência anabólica. Então, a proteína que ela consome, ela não é aproveitada na mesma proporção. Outra coisa, idoso tem inapetência para proteína. Se você deixar ele comer sozinho, ele vai comer bolinho com chá e não vai comer proteína de jeito nenhum, porque é hipersaciador para ele. Então, tem que pegar sua avó, levar no nutricionista e ajustar essa alimentação para corrigir o que é resistência anabólica. E claro, se é sua avó, tem que corrigir provavelmente também uma resistência insulínica. E isso vai fazer com que a sua avó, ela se alimente como se fosse um atleta. A cada 3 horinhas, volumes de refeição pequenos, uma taxa de proteína boa, e aí vai entrar whey, vai entrar creatina, que para idoso, aliás, para qualquer um, é um negócio que é necessário extremamente. Diel Micas, bom dia Portugal. Alguma contraindicação no uso de tríbulos terrestres? Nenhuma, mas não espere resultados de volume muscular. Ele é como se fosse um estimulante, tá? Thiago Cambiaghi, 1,80 m, 95 kg, 15% de gordura e 28 anos. Uso uma dura por semana, 2,5 ml de Primobolan da Lander. A pochete não sai, faço cardio bem baixo. Faço cardio 3 vezes por semana. Preciso aumentar? Bom, Thiago, uma coisa você já notou. Esteroide não tira a pochete, tá? Agora, olha só. Eu tô achando que essa dose tá superdimensionada, né? Uma dura por semana são 250 mg de testo, que vai te deixar, na média, aí, com 1.200 a 1.800 de testosterona, tá? 2,5 ml de Primobolan são 250 mg de Primobolan, que é da ordem de 10 vezes mais androgênico do que a testosterona. Então, seria o equivalente, né, a você estar com uma testosterona de 12.000. Mais os 1.200, uns 14.000, né?
Você não entendeu ainda que não funcionou, tá? Pois bem, como eu falo para você, o esteroide ele é um acelerador. Se você faz uma coisa certa, ele pode te ajudar, não que ele vá, mas ele pode te ajudar. Agora, se você está fazendo qualquer coisa errada, ele vai acelerar o desfecho ruim. Eu acho que aqui tá claro, né, meu? Pochete na barriga, tomando tudo isso de droga, velho, corrige isso daí, meu. Tem gente que, assim, sinceramente, se você não tem 100 quilos usando essa quantidade de esteroide, é porque já tá errado, tá? Mais ainda, se você tá com gordura sobrando usando essa quantidade de esteroide e não tem 100 quilos, é que assim, tanto o teu treino quanto a tua dieta, elas estão completamente deslocadas. Eu acho que a gente tem que voltar para trás, você tem que tirar essa quantidade de droga e aí rever tudo que você está fazendo, velho. Matheus Garcia, doar sangue e plasma influencia o desenvolvimento muscular? Não, é um ato de caridade. Parabéns, Matheus. Um abraço para você da Austrália. Come uma salada de halloumi cheese aí por mim. Ana Croen, quais os déficits nutricionais mais comuns chegam até o consultório? Algum sintoma que indicaria esse déficit precocemente? Tem, Ana, comer transtornado. Acho que é o mais comum no consultório. Quando a pessoa ela cria crenças limitantes, né? Fica carbofóbica, né? Acho que isso é o mais comum. Esther Marques, bom dia. Você acha que fazer dieta tomando só sopa de legumes com frango, ou melhor dizendo, comendo comidas mais pastosas de fácil digestão? Se você fizer isso, Esther, você não vai ter saciedade. E outra, se você não tiver saciedade e se você não consumir carboidrato, você vai ficar com uma fome no final do dia, que é um negócio insaciável. E pelo jeitinho da sua fotinho, você já tentou muita coisa desse tipo. Não tente isso, vai fracassar. Principalmente se você fizer exercício, né? Então assim, mastigar, Esther, ele participa do que é a nossa percepção de saciedade. Tá? Por que muito nutricionista prescreve cereal? Porque além do que são os efeitos do cereal, né, você ainda tem a questão do quanto você tem que mastigar ele para conseguir comer. E essa mastigação te dá uma sensação de saciedade. Outro dia eu peguei uma daquelas granola dura que parece estar mastigando cascalho de rua. Cara, chega a dar agonia. É meia hora, você comeu 2 colheres. Você passou 15 minutos mastigando cada uma. Então, saiba, quanto menos você mastigar e mais comer pastoso, menos saciedade você vai ter por causa da mastigação, menos saciedade você vai ter porque o esvaziamento gástrico é rápido, mais fome, você vai descontrolar completamente o teu mecanismo de satisfação. E aí, outra coisa ruim, né? Então tá comendo carboidrato. Qual é a diferença do hormônio bioidêntico e Implanon? Namastê. Bom, Implanon ele é um implante que tem um progestágeno que vai bloquear a sua menstruação. Então ele é um tipo de esteroide, mas não é um hormônio, né? É um derivado de hormônio. E o hormônio bioidêntico é uma terminologia que não me agrada. Por que não me agrada? Porque não existe hormônio bioidêntico. Se é hormônio, né, ele é isomolecular. Se não é isomolecular, o que ele é um esteroide. Tá? Então, testosterona é testosterona. Ponto final. Tá? Se é, por exemplo, oxandrolona, não é um hormônio, é um esteroide anabolizante. Eu sou muito chato com terminologia, porque senão você começa a confundir as coisas. O hormônio, ele faz todas as ações que aquela molécula tem no seu corpo, né? Supondo que você entendeu já que
todo hormônio, ele é bioidêntico, porque é isso que faz ele ser um hormônio. Então, testosterona é testosterona, estradiol é estradiol. Agora, quando você usa um esteroide, que é derivado de um hormônio, ele faz ações específicas que estão no sentido daquilo que você deseja. Yuri Moreira, sou bariátrico, estou perdendo gordura e ganhando massa magra, mas estou tomando 4 scoops de whey por dia. Não faz mal. O que mais? Pessoal, daqui 5 minutinhos eu vou encerrar, tá? Grace Ferrari. Irmã tem 17 anos e fala de suicídio e tem má alimentação. Levei a um psiquiatra, passou medicamento, mas nossa mãe proibiu ela de tomar. Olha, eu acho que sua mãe assumiu um risco bem grande, né? Não faz sentido você ter uma pessoa que fala em suicídio, que tem um sintoma alimentar, que você leva no psiquiatra, para o psiquiatra fazer essa avaliação, e a mãe falar para ela parar de tomar. Eu acho que sua mãe está assumindo um risco muito grande, que está além da capacidade dela de tomar decisão, e que, Grace, se acontecer alguma coisa, né, responsabilidade é de quem fez a escolha, né? Então, eu acho que tem que levar a sua mãe num psiquiatra junto com a sua irmã e resolver isso em família, né? Porque eu acho que sua mãe não está entendendo a gravidade do problema, tá? Danilo Santana, pode me recomendar um NutriVeg? Cara, não, eu não conheço nenhum que trabalhe só com vegetarianismo, mas a priori todo nutricionista ele é capacitado para fazer um ajuste de dieta vegetariana. Lá no consultório, todos os nutricionistas eles fazem isso, né? Não é porque é nutrição esportiva que a gente não tenha paciente que seja vegetariano. E isso é uma coisa razoavelmente comum hoje, né? Se tornou moda, muita gente opta por essa opção, né? Pelo menos durante um tempo, né? E é uma capacitação de qualquer nutricionista. Você tem que procurar um e perguntar se ele faz isso. Não tem uma indicação assim de um cara que só faça isso. Até porque eu acho que você pode ser especializado numa coisa, mas tem que saber tudo. E eu tenho as minhas... Não sei, eu tenho preocupação, por exemplo, um cara que se declarar, eu só faço dieta vegetariana. Tá, então se chegar um paciente que não é vegetariano, você vai empurrar para ele uma dieta vegetariana? Não. O profissional da saúde, ele serve a pessoa, não faz escolha por ela, tá? E isso é uma escolha razoavelmente importante, né? Porque muda uma série de coisas na vida da pessoa. Alex Dias, fui diagnosticado com retificação da lordose cervical, passo o dia inteiro no PC trabalhando ou estudando, não posso mudar esse hábito. O que você me aconselha? Coloca um suporte em cima da tela do seu PC para você olhar para ele reto. Lembrando que retificação de lordose cervical normalmente é uma posição antálgica. Então esse é um diagnóstico que é um diagnóstico sindrômico, não etiológico. Isso não é o que você tem, é como você parece, tá? Então põe aquele suporte de tela, você vai ficar com a cara reta assim, e aí escreve aqui e pronto. Professor Faroia, tive uma relação de longa duração com o diclofenaco nos meus tempos de desportos de contato. Um vídeo do Renato que fala que impede a hipertrofia. Que outros efeitos estaria a sofrer agora? Você precisa olhar o que é o seu rim e seu coração, porque o consumo de diclofenaco contínuo ele vai afetar esses dois órgãos, meu. Gabriel Mercante, bom dia. O senhor acha que eu ficaria dependente de Testo Extreme? Não. Tenho medo de usar ele depois que parar, baixar a libido e desempenho. Gabriel, pode ter um efeito, né, diverso, pessoas diferentes apresentam sintomas diferentes.
Né? Então, por exemplo, pode ser que você não tenha aumento de libido, né? E tenha outro tipo de resposta. Mas claro, sempre que você tira alguma coisa que te confere alguma capacidade, você vai sentir falta dessa capacidade, tá? Isso é óbvio. Que nem gostaria, professora Lara, óbvio e ululante. Ana Croen está curiosa hoje, Ana Croen. Escoliose leve, sem indicação de colete de cirurgia, mas bem incomoda. É possível corrigir ou só atenuar o desconforto? Escoliose leve, Ana, provavelmente é postural, físio em você. Fernando Henrique é o último, tá? Alguma relação entre trauma físico, por exemplo, torção feia no pé e ganho de banha? Não, Fernando. Você não engorda porque você torce o pé. Você engorda porque você para de treinar. Porque você torceu o pé, né? Fora que tem gente que bate o dedinho no canto do móvel e não vai treinar 2 semanas. Eu juro pra vocês. Tem gente que me chama no consultório. Ai, eu bati o dedinho. Eu acho que não vou treinar. Velho, na boa, toma vergonha. Não vai treinar porque bateu o dedinho. Não tem braço, não. Vamos fazer você ficar sem o pagode? Vamos ver só se você, porque bateu o dedinho, fica sem o pagode. Ah, moleque. Cada história mal contada. Cada história mal contada. Caboclo que malha de luvinha. Bom, pessoal, 8 horas, preciso descer treinar, senão eu tô fudido, tá bom? Lembrem-se, banha, a gente não usa terminologia malhar, a gente não usa luvinha, tá? A gente é raiz, banha roots, tá bom? Beijo pra vocês, com Deus, ótima terça-feira, ótima semana. A gente se vê amanhã, tá bom?